Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez na plataforma do YouTube com o canal Papo Legal com Marinaldo e estamos dando sequência à distribuição de troféus do pioneirismo na Transamazônica com a nossa programação que é repostada no Facebook, no Instagram, no Kawaii e no WhatsApp. Uma das pessoas valiosas para dentro da nossa história está conosco aqui, seu Adão Alves, que tem histórias para compartilhar conosco. Seu Adão, muito obrigado por estar nos recebendo aqui na sua residência para que a gente possa também falar um pouco da rodovia Transamazônica com a pergunta inicial, seu Adão, que é: a partir de qual ano que o senhor teve contato com a BR-230, a rodovia Transamazônica? Seja bem-vindo, fique à vontade. Antes da década de 70, a gente já via esse projeto da Transamazônica. Mas daí o Emílio Garastas Médici, na década de 70, resolveu bater o martelo em Altamira as obras da Transamazônica, que nasce na Paraíba e cai no exterior. Daí eu vim pelo decreto-lei 1106, 16 de julho de 1970, entregar para não entregar, terra sem homem, homem sem terra, assinado pelo Emílio Garastas Médici, na década de 70. Mas para vir para cá, companheiros, tinha que fazer um teste. Muita gente com ensino fundamental em mão não conseguiu passar. Meu pai só tinha a terceira série. Esse preto que vós fala, só tenho a quarta série, primária. Voltando ao assunto, companheiro. Para vir para cá tinha que preencher uma apostila. Por exemplo, quantos dias levam a galinha para descascar? Quantos dias está bom de abater essa galinha? Mas não só a galinha, o pato, o marreco, o ganso, o avestruz, o angolista, deixando esse bicho de pena fora, a porca, a ovelha e a cabra, deixando esse bicho médio fora, a vaca quantos meses leva para parir? E quantos meses está bom de castrar o terneiro? E quantos meses está bom de abater e quantas arroba dá? Conforme a raça, porque tem a gerça pequenininha. Olha o tamanho do Tapoban, olha o tamanho do Nelore. Daí, agora, deixando os bichos fora, para preencher essa apostila, eu vou comentar o seguinte. Não vou falar no quadrinho, não vou falar no litro, não vou falar na tarefa, não vou falar no salaminho, não vou falar na quarta, não vou falar no arqueirão, não vou falar no arqueirinho, vou falar na hectare, que é o mais prático hoje a nível nacional. Porque eu sou colono, tenho carteira aí, posso mostrar para vocês. Meu pai era colono. Aí, quanto dá? Eu vou falar na hectare, 100 por 100 por 100, 10 mil metros quadrados. Quanto dá de arroz, de milho, de soja, de trigo, de cevada, de centeio, de alfafa, de avica, de aveia? Meu pai, como era colono dentro da roça, passou com toda a facilidade e nós viemos para a Amazônia. Só que esse preto aqui, no decorrer do tempo, o que o INCRA prometeu era mentira. Esse preto aqui nas terceiro andar em Brasília, chamei o INCRA de encravado. Não é Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Lá chamei ele de encravado, junto com todas as autoridades. Turma do IBAMA, da FETAGRE, da CONTAGRE, da CUT, os ministros da defesa, os ministérios. Porque nós não estava só eu do Uruará representando o Uruará. Estava 46, que hoje é Brasilovo, estava o 90, que hoje é Medicilândia, estava o 320, que hoje era o ROPS, e estava as placas, que é o 250, e estava o Uruará, que é o quilômetro 180, que hoje é o Uruará, e 86 distritos e 88 municípios. Daí eu fui falar para eles por quê. Porque atrás dessa apostila constava que todo colono que viesse para cá tinha uma casa. Mentira. Chegamos no barranco da Transamazônica, daqui a 12 quilômetros, no lote 5 da gleba 63. Eu fiz um buraco no barranco com a alavanca, coloquei uma vara, uma vergonça, coloquei uma forquilha aqui, coloquei uma lona, coloquei a 20 assim, porque naquela época tinha onça. Coloquemos o 38 assim, a 20 trouxemos do sul, a 20 ou a 36, dentro do avião, junto por conta do INCRA. Fizemos um fogo para livrar a onça vir pegar nós. Então, é mentira, não tinha casa. Os de lá, da beira do lado do 90, do 80, do 20, do 40, para lá, conseguiram a casa, as tábuas atravessadas. As varas, tudo
vergonça do mato, sem ser cerrada. Daí aconteceu o seguinte, viemos para debaixo, então era mentira. Prometeram o seguinte, de 5 em 5 quilômetros a escola, também não tinha. A revista Cruzeiro, você que é repórter, eu acho que você sabe, viu falar na revista Cruzeiro. Constava que a Transamazônica estava asfaltada. Eu acho que só se for na Paraíba, porque aqui ainda, até hoje, a nossa não está. Hoje que dia é? Hoje que dia é? Que ano é? Então você sabe. 2022 aqui ainda temos. Tinha um rolo aí na reserva, parece que agora superou isso. Voltando ao assunto, companheiro. Diz que ia dar toda assistência. Pelo contrário, não foi essa assistência. Voltando ao assunto que eu pisei no pé, não foi só do INCRA lá, do diretor do INCRA. Foi no pé do cara do IBDF. Naquela época, esse preto velho aqui, tem 10 cicatrizes, ó. Esse aqui foi pau, esse aqui foi pau, esse aqui foi pau, esse aqui, ó. Tá vendo essa marca aqui? Tá vendo? Esse aqui 6 pontos. Esse aqui, ó. E esse aqui, de derruba. E o INCRA dizia o seguinte, derruba, derruba, senão não te levanta o título do lote. Primeiro a carteira do INCRA, depois uma carta de anuência, depois o título definitivo. Então a gente sofreu um pouco aqui. Por isso que eu chamei o INCRA de encravado. Prometeu uma coisa e não era. Voltando ao assunto. Até por sinal, minha mãe foi parteira. Lúcia Soares. Cansei de pegar menino aí. Dentro de Kombi. Dentro de rural. Aqueles carros mais antigos. Aí daí eu falei, mãe, larga disso. Que daí tem o Joel Camilo no 140. Um dos primeiros enfermeiros aqui. Mas o Joel não fazia. Tinha que levar para Altamira o parto. E aí com chuvarada. Que às vezes demorava 3 dias para ir para Altamira. Por exemplo, eu. Posei no 147, em frente à casa do Valdir Cavaleiro. Eu não fui dormir no Valdir, porque nós estávamos turmão, eu não queria ser melhor que os outros. Posei na reserva dos dois lados. Posei no 80, o outro ano. E posei no 40, para lá do Brasil Novo, hoje 40, onde é que a Transamazônica é reto, e o asfalto faz a curva. Ali posei também. Então a gente sofreu um pouquinho. Voltando ao assunto que eu ia comentar, que eu falei em Brasília. Digo, esse órgão que o senhor trabalha, que se chama IBAMA, não existia. Era o tal de IBDF. O INCRA dizia derruba, derruba, e o IBDF não perturbava ninguém. Cansei de botar fogo no Jatobá aqui. Cansei de botar fogo no IP aqui. Para abrir, para fazer os carreadores, para ir triar o arroz. Porque nós batíamos no 46, pesando de 4 em 4 sacos. Batia em Altamira, pesando de 4 em 4 sacos. E o capoeirão, o juqueirão ficava. Que aqui nós pertencia à prainha, companheiro. Conseguimos ser distrito em 86, ser município. Em 87 passou o sim ou não. Doutora Vera de Altamira. Era 23 horas do dia 13 de setembro que conseguimos. Aí o dia teve as eleições, passei em 88, que houve as eleições. Era o evento que acontecia no pavilhão da Escola Melvin Jones? Era o evento no pavilhão. Eu naquela época era tesoureiro da associação APP. Pais e professor da escola Melvin Jones. Sofri um pouquinho com água naquela época, poço, poceiro. Naquela época era sofrido. Aí voltando ao assunto, eu falei para ele, esse órgão que o senhor trabalha, o órgãozinho cheio de 9 horas. O IBDF não perturbava ninguém. Hoje o órgão disse, tem nota essa madeira? Tem nota esse pau? Enquanto o colono às vezes derruba um arqueiro, é multado. Enquanto os outros derrubam vários e vários arqueiros, é fantasma, ninguém mexe. Então nós temos o nosso Brasil, é rico. Agora uma coisa que eu falo para você, eu tiro o chapéu com essa foto de inchada aqui, para o Emílio Garastas Mendes. Porque se o Emílio não tivesse colocado o pessoal na Transamazônica, com certeza tinha país do olho grande e já tinha invadido. Você conhece Forlândia? Você conhece Belterra? Já tinha um grupo entrando aí. E qual era a outra pergunta, companheiro? Eu estou observando também, seu Adão, aqui num dos banners, esse que está mais alto aí, que tem parabéns, heróis da Transamazônica, e eu estou observando que há uma paixão brasileira, que é o pessoal gostar muito da modalidade do futebol, por exemplo, e eu estou vendo ali naquele banner fotos de alguns times. O futebol, ele também fez parte da sua vida? Companheiro, eu só tenho a 4ª série, mas quando a gente cheguei aqui, eu toquei de me envolver com tudo. Voltando ao assunto que eu falei em Brasília,
Eu continuo comendo macaco, eu continuo comendo a preguiça, continuo comendo guan, eu comi até carne de onça, catitu, porcão. Aí o secretário lá falou, você continuou comendo? Foi o Emílio que me ensinou. Daí eu falei, hein, agora uma pergunta eu falo para o senhor. Que distância é o açougue ou supermercado que vende carne? Ele disse, na mesma quadra. De que o nosso era 165 quilômetros. Tinha que aproveitar. Mulher, vá socando o arroz, que eu vou bem ali. Macaco, preguiça, coamba, xaboti, que aqui na Amazônia tem 40 qualidades. Voltando ao assunto que você falou aqui, a Transamazônica é a imigração. Todos os estados tinham aqui. O Ceará chegou, o baiano chegou, o pernambucano chegou, o maranhense chegou, o paraense, que era mais pouco, que era o Baixo Amazonas, já estava aqui e chegou aqui. Então, por exemplo, o chimarrão veio para ficar, um estilo. E o churrasco veio para ficar. Mas aqui tem o vatapá, aqui tem o tucupi, aqui tem várias coisas de outros estados. Respondendo a tua pergunta, eu fui envolvido com futebol. Fui envolvido com futebol porque eu fui juiz da liga. Olha aqui onde é que eu sou juiz da liga. Correto. Eu aqui no meio. Aqui, ó. Isso aí é campo da Melvin Jones. Esse aqui é hoje dentro, em cima, onde é que é o Eduardo Nicolino. Correto. É, em cima. Olha aqui, ó. O cara grossa. Olha aqui, ó, eu. Olha aqui, ó, o Rossetti. Olha lá o clube aqui. Olha aqui. Esse aqui é em frente, o Eduardo Nicolini. Hoje, onde é que é o Eduardo Nicolini? Correto. E esse aqui é antes disso aqui. Exatamente. Esse aqui é antes, é lá nas carrocinhas, para lá da escola Melvin Jones. Correto. Esse aqui é eu, esse aqui é o... Inclusive era o formato do campo, era o direcionamento de traves diferente, atrás, né? Exato. Esse aqui é o Tchomô, que é seu Zé Fotógrafo, seu Zé Staque, esse aqui sou eu. Olha, que é um dos primeiros padres que chegou aqui. Sim. Padre Conrado, Padre Aldo, Padre Sávio. Depois chegou esse aqui, o Padre Léo, que a gente comprou o lote do La Salle. Correto. O Padre Oscar. Aqui, voltando ao assunto aqui. Aqui, essas 4 fotos é da década de 70. Correto. Esses outros aqui é das de 80. Isso. Então essa área aqui é toda da década de 70. Olha aqui essa que eu estava mostrando, o Oscar, o Léo. Correto. Olha aqui é o Cirilo, aqui é o Tchomoco, aqui é onde é que eu estou novamente. Isso. Voltando ao assunto, olha aqui, ó. Olha aqui as primeiras casas cobertas de folha. Olha aqui, ó. Desbravadores, Médici e Licim Altamira, as obras da Transamazônica. Olha aqui, ó, Emílio Garaço Médici, Desbravadores da Amazônia, da década de 70. Olha aqui, ó, com meus 17 anos com o livro debaixo dos braços. Olha aqui onde é que hoje o pai do Vila, Sutil aí, do açougue, gaúcho. Sim. Olha aqui, ó, essa aqui, de shortzinha aqui é juíza, Tânia Batistello. Essa aqui é juíza. Essa aqui é a Salete. Minha irmã deu 10 anos aula aqui. Então, se eu contar a história aqui, ó, o professor que caiu lá foi arrumar a caixa d'água, o professor Hamilton aqui. Olha o Geraldo, ex-vereador aqui. Olha aqui é o Tchomoco no meio do arroz. Então, voltando ao assunto, a gente foi sofrido, companheiro. Só que nós vence, que o nosso país é rico. O ruim é a má administração, mas que o nosso país é rico, é. Tinha mais alguma pergunta? Nós, de posse de todas essas colocações verdadeiras, sabemos que durante esse meio século de rodovia transamazônica, ela transitável quando é possível, que vai se completar no dia 27 de setembro, e 52 anos desde a construção, que será completado no dia 9 de outubro, nós não queríamos deixar passar essa data em branco. E, através aqui do canal Papo Legal com Marinaldo, na plataforma do YouTube, uma programação que ela é compartilhada para o Facebook, para o Instagram, para o Kawaii, para o WhatsApp, nós tivemos a ideia de fazer desse canal no YouTube e nas demais mídias um veículo de comunicação que pudéssemos estar com esses momentos dessas recordações valiosas que os senhores têm, que as mulheres que para cá vieram como guerreiras também têm. E então, através desse troféu que está aí ao seu lado, nós queremos que vocês sintam essa atenção singela com a frase que aí está: parabéns aos homens e mulheres de atitudes aguerridas
que enfrentaram essa aventura para possibilitarem o que somos hoje. Recebam nossa gratidão e muitas bênçãos de Deus. Então, que esta unidade desse troféu do pioneirismo possa ficar exposta aqui no seu estabelecimento comercial, na sua residência, e que possamos, com este momento aqui registrado, termos preenchido um pouquinho desta lacuna histórica com essa lembrança e possamos estar nos revigorando para a entrada do novo meio século que virá com as histórias que puder produzir. A gente agradece, companheiro, mas ainda eu continuo com aquele velho. Olha o pilão aí. Não colocamos aqui porque falta de meu. Olha, eu tenho aí o jamanchim. Eu tenho aí o enferrujado, que naquela época era perigoso. Tenho aí o facão. Então, aquela época, não, agora voltando ao assunto, se eu mexi com futebol, eu fui atleta, mostrei aí a foto. Sim. Eu fui juiz da liga, mostrei a foto. Eu já coordenei torneio com 40 times, aqui no 164, com o Tonho do Luca, o Luca. Agora você faz 42 times, vezes 11, mais a torcida. Era 3 bois, churrasco, ia tudo numa vez só. Então, a gente, sobre o futebol, não só sobre o futebol, para trazer o distrito, fez isso aqui, que ficava longe, nós perseguimos a prainha. Para trazer o município, também uns queriam, outros não queriam. Conseguimos, que eu acabei de falar, a hora e o minuto, e a doutora Vera assinou. Depois de voto. Hoje tem uma tecnologia tá avançada, temos o voto, era o voto impresso naquela, hoje temos o voto eletrônico. Voltando ao assunto que eu queria comentar contigo agora, um assunto essencial. Aqui só vai melhorar depois que nós conseguir trazer o estado do Tapajós. Porque nós tira, por exemplo, Altamira, Castelo do Sonho dá 1.000 e quantos quilômetros? Nosso Uruará, por exemplo, do 130 ao 235, 105 quilômetros de extensão, 45 travessões, 23 bairros. Tem travessões que ultrapassam 100 quilômetros, companheiro. A Transiriri mesmo dá 96 quilômetros. Então, conseguimos o distrito em 86, o município em 88. Depois que aqui passar o estado do Tapajós, segundo diz a Constituição que eu tenho, aí a Constituição, apesar de muitas autoridades não querer cumprir a Constituição, porque às vezes não estuda. Voltando ao assunto. Não sai na beira de rio. Daí não sai em Altamira, não sai em Santarém e não sai em Itaituba. Porque a capital tem que ser um lugar preservado, porque tem que ter segurança. Então a beira-mar já pega a coisa. Então a Constituição reza isso. Daí voltando ao assunto. Nós temos todos os meios de ser aqui. O quilômetro 180 que hoje é Uruará. Voltando de novo. Por quê? Voltando ao INCRA de novo. A má administração do INCRA na época. Brasil Novo foi planejado. Açude, piscina, lazer, voleibol, espiribol, basquetebol, carro, garagem. As primeiras antenas, coisas, os primeiros reformas. O 46, que hoje é Brasil Novo. Rurópolis do mesmo jeito. Aqui não. Foi na coragem. Foi cortado na coragem. Foi brigado com o INCRA até ele trazer o tripé. Cortado. Eu trouxe meu motosserra, corrente e limbatão, dinheiro do meu bolso para cortar. Colocava o tripé aqui, dava naquele pau para não mudar para trás do tripé, para prosseguir a mesma tonalidade. Para cortar essas ruas. A Castro Alves, a Pedro Alves Cabral, a Tamandaré, a Val do Xingu, essas ruas aí de cima. E eu queria falar para você, por que a rua central, ela é torta ali do fórum para cima até sair na Avenida Goiás? Porque era colono que veio do mato e colocou, foi aí na Dona Inês, trouxe um resto de madeira, colocou para os filhos estudar. Porque só estudou quem tinha naquela época um parente, que nem a Tânia. As irmãs de Altamira, as irmãs de Belém. E se essas outras estudaram, ninguém estudou. Os filhos do Anísio estudou, os filhos do Orvalinho estudou, os filhos do Joaquim Costa estudou. Não estudaram, meu chapa. Então quem teve aquela oportunidade, porque aquela época era ditadura, meu chapa. Ditadura foi quantos anos? Você sabe disso. Aí voltando ao assunto que eu queria até repassar para você.
Só nós vamos conseguir desenrolar isso depois do Estado do Tapajós. Vai ter governador, vai ter secretário, vai ter aqui o deputado federal, deputado estadual. Aí vai melhorar a nossa área aqui, que foi feita na coragem, por nossa conta. O meu abraço, tudo de bom para você. Qualquer coisa, estou aqui disponível. Se o senhor quiser deixar uma mensagem, seu Adão, para as pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais agora, através desta gravação, pessoas que são de outras regiões, inclusive, e que têm a curiosidade de repente vir nos conhecer aqui, conhecer o município de Uruará, a nossa região, o senhor teria uma mensagem que poderia destinar a essas pessoas? Eu faria um convite para o pessoal, para a Amazônia. Fazer esse convite para a Amazônia, que aqui ainda é um lugar da selva, um lugar que cuida. Ó, tu tira, por exemplo. Aqui, ó, vou pegar aqui, ó. Tá vendo esse aqui? Isso. Esse aqui se chama manga. Já livra a fome, essas coisas. Olha, atrás aqui, ó, cupu, limão, laranja. Aqui dá bem tudo, várias e várias plantações. A pimenta do reino. Vim conhecer a Amazônia e vim morar com nós. E preservar a Amazônia, que nós hoje temos numa boa, mas daqui 50 anos. Eu fui um dos mais desmatadores. Tá aqui, eu mostrei a cicatriz. Naquela época era ditadura, era mandado. Mas hoje vamos preservar, vamos colocar, vamos reflorestar. Porque os nossos filhos vêm, os nossos netos vêm, os nossos tataranetos vêm. Se tem país que está morrendo por causa do clima. Então eu deixava o meu abraço para vocês. Vamos preservar a natureza. Preservar o catitu, o macaco, a preguiça, que eu continuo comendo ainda, porque o Emílio me ensinou. Daí naquela época eu não deixei. O meu abraço, tudo de bom para vocês. Muito obrigado por sua atenção.